Algumas declarações de Paulo afirmam que Jesus, ele, na verdade, é ele que conduz o povo no Antigo Testamento, como sendo a rocha que estava sempre com eles ali no deserto, né? E algumas declarações que diz: ninguém viu o Pai a não ser aquele que vem de Deus, somente ele viu ao Pai. Nós temos vários relatos de pessoas que afirmam ter visto a Deus, como Abraão, lá em Gênesis 12:7, Isaac, em Gênesis 26:2, Jacó, Gênesis 28:13, Moisés, Êxodo 3:6, Josué, Gideão, Salomão, todos esses afirmam ter visto a Deus. Mas Jesus diz que ninguém viu o Pai, a não ser aquele que vem de Deus, somente ele viu ao Pai. Então como é que pode isso? João 5,37, e o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim, vós nunca ouvistes a sua voz, nem viste o seu poder. Olha, em 1 de João 4,12 diz, ninguém jamais viu a Deus. Se o Deus Pai fosse conhecido pelo israelita no período do Antigo Testamento, por que Jesus precisaria torná-lo conhecido? Não tem sentido nenhum nisso. Não haveria necessidade de revelar o Pai se ele já fosse conhecido, quando Jesus veio. Então Paulo começa a afirmar que quem trabalhava com o povo israelita era Jesus, olha, Paulo cita lá em 1 Coríntios 10:9, e não tentemos a Cristo como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes, Números 21, versículos 5 ao 9, onde o povo acabou se rebelando contra Deus. Como resultado, o Senhor mandou entre os povos serpentes ardentes que mordessem o povo, no versículo 6. Então, quem era o Senhor, o Deus que os israelitas tentaram nessa ocasião? Paulo está claramente dizendo que era Jesus. O Paulo ele foi ensinado diretamente por Cristo lá na Arábia, antes de conhecer qualquer outro apóstolo, ele foi ensinado diretamente por Cristo. Gálatas 1, versículo 11 e 18. Colossenses 1,16 diz, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Está falando de Jesus Cristo. João 1,18, Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o que o fez conhecer. João 1,3 e 4, João capítulo 1, versículo 3 e 4. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então nós temos várias declarações. Aquela rocha espiritual, Paulo cita que aquela rocha espiritual que seguia os israelitas era o próprio Cristo. 1 Coríntios 10:4. Essa rocha que seguia, esse termo no grego, ela significa que seguia o mesmo caminho ou viajava junto com o povo israelita. Ela aparece 92 vezes no Novo Testamento, se referindo aos discípulos, esse termo no grego, que acompanhavam Jesus Cristo nas viagens no seu ministério. Aquela rocha espiritual era o Deus de Israel. Moisés fala que Deus era a rocha de Israel. Em muitos versículos você tem essa declaração. Você tem em Salmos, você tem em Isaías, tem várias declarações. Em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 3 e 4, verso 15. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízos são. Deus é a verdade. Deus é a verdade e não há nele injustiça. Justo e reto é. Deus é verdade, não existe nele injustiça. Tem um versículo que diz que Deus é luz e não existe nele treva nenhuma. Então todas as ações de Deus são justas e perfeitas. Então, naquele discurso no templo onde Jesus disse para o israelita, antes de Abraão existir eu sou, os israelitas entenderam que Jesus estava se colocando, estava assumindo a sua deidade ali, ele estava reivindicando que o eu sou do Antigo Testamento, que havia interagido com Moisés, era ele mesmo,
Ele fala: aqui está quem é maior que Moisés. Não foi Moisés que deu de comer, porque o pão que dá vida é o pão que desce do céu. Algumas declarações de Jesus. Jesus disse dentro do templo, antes de Abraão existir, eu sou. Essa interação, né, quando isso acontece lá em Êxodo 3, no versículo 13 e 14, quando Deus se manifesta ali para Moisés. Na verdade, esse Deus que se manifesta a Moisés é o próprio Jesus, né? Ele se manifesta como eu sou. E Jesus, no Novo Testamento, ele dá ele dá essa informação, ele traz essa visão, né? Lá no Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 30, acho que é 35, Jesus diz que Abraão... Não, minto. João 8, 57 e 58. Diz que Abraão se alegrou ao ver o seu dia, né? Aí ele fala assim: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou, né? Ali Jesus dá uma declaração de que Abraão se alegrou ao ver o seu dia, né? Então, no Antigo Testamento, Deus se revela o Deus Elohim no hebraico, né? O Senhor, o Yahvé ou Javé no hebraico, o Deus de Israel, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus Todo-Poderoso do hebraico El Shaddai, a palavra do Senhor, o anjo do Senhor, eu sou o que sou, o eu sou, esse é Jesus Cristo. Então, as declarações de pessoas que no Antigo Testamento disseram que viu a Deus, na verdade ninguém viu a Deus, porque Jesus declara em 1 João 4,12, ninguém jamais viu a Deus. Então, quem eles viram? Eles viram o porta-voz de Deus, o verbo que se fez carne, a rocha que estava com eles no deserto. É esse que interagia com os israelitas. Como lá no Salmo Davi cita, disse o Senhor ao meu Senhor, né? Ali você nota dois senhores. Se você pegar o texto original, você vai ver que há dois senhores ali. Ele fala em João 5,37, o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim, vós nunca ouviste a sua voz, nem viste o seu poder. João 6,46, ninguém viu o Pai, a não ser aquele que vem de Deus, somente ele viu o Pai. Essa é a Nova Versão Internacional. Essa declaração de Colossenses 1,16, que diz que nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele, está se referindo a Jesus Cristo, em Colossenses 1,16, e nós bem sabemos que a Escritura não pode ser invalidada, né? E são declarações fortes, né? Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. João 1,3, versículo 4. João 1,18, Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Então não faz sentido algum se os antigos do Antigo Testamento tivessem visto a Deus, por que eles precisariam dessa revelação? Aquela própria serpente de bronze, né, quando Deus mandou primeiramente as serpentes para picar os israelitas que estavam na desobediência, depois ele manda uma serpente de bronze, e todo que olhava para aquela serpente era curado. É uma alusão à crucificação de Cristo, né, que pela fé, pelo sacrifício, quem olha pelo sacrifício recebe a cura. A própria declaração a respeito de Jesus como sendo Emanuel, que é Deus conosco, tem declarações sobre ele em Isaías 9,6, né? Ele é Deus forte, Pai da eternidade, é maravilhoso conselheiro, príncipe da paz, né? Aqui você percebe que Jesus em várias ocasiões foi adorado, né? Em Mateus 1, né? O Tomé, ele chamou Jesus de Senhor meu e Deus meu, lá em João 20, versículo 27 e 29. Por mais que Jesus tenha sido adorado, né? Mateus 8, 2, 3, Mateus 9, 18, 19, Mateus 14, 33, Mateus 15, 25, Mateus 28, 9 e 10, Lucas 24, versículo 51 e 52, Jesus sempre dirigiu essa adoração a Deus. Ele foi totalmente subserviente a Deus. Está lá em João 4, 23, João 5, 19, João 10, 18, João 14, 10, João 15, 10.
Então Jesus sempre pegou essa adoração e direcionou a Deus, né? E também uma declaração muito forte em João 5,23. Ele também disse que a vontade de Deus é que todos honrem o Filho como honram o Pai, né? Está lá em João 5,23. Deus é chamado de rocha de Israel em mais de 24 passagens do Antigo Testamento. Eu vou citar algumas: 2 Samuel 22, 2, 2 Samuel 22, 32, Salmo 18, 2, Salmo 18, 31, Abacuque 1, 12, Isaías 44, 8. Então ele sempre foi chamado de Deus de Israel, né? Então quando Jesus se declara o eu sou, né, antes de Abraão existir eu sou, essa é a forma como Moisés perguntou a Deus: como eles vão saber que eu estive convosco? Como é que eu vou dizer para eles quem me enviou? Fala para ele que o eu sou te enviou. Então Jesus, quando se declara eu sou dentro do templo, os fariseus entenderam isso, pegaram pedras para poder apedrejar, porque eles entenderam que Jesus estava dizendo nitidamente que ele era aquele Deus citado ali, né? Ele estava se declarando Deus, e pegaram pedras, e Jesus se ocultou, né? Para se transfigurar no meio deles ali e sai, né? Usa de poder para poder sair do meio deles. Eles não conseguem efetuar o seu intento. Então vocês percebem declarações fortíssimas de Jesus, como declarando sua identificação como sendo o Deus do Antigo Testamento. Quando ele fala que Abraão exultou em ver o seu dia, né? João 8, 57 e 58, Abraão se alegrou ao ver o seu dia, né? O dia de Jesus. E nós sabemos que as escrituras não podem ser anuladas, né? Está lá em João 10, 35. A escritura não pode ser anulada. E quando Jesus faz essa declaração, ele diz: em verdade eu vos digo. Ele está fazendo uma afirmação. Eu vos afirmo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então são declarações que não tem como você descaracterizar. Jesus ali literalmente ele reivindicou que o eu sou que havia interagido com Moisés era ele. Simples assim. Então quando você compara essas declarações de 1 João 4,12, que ninguém jamais viu a Deus, mas como se muitas pessoas no Antigo Testamento declaram ter visto Deus, na verdade eles viram o verbo que interagiu com eles, o verbo que se fez carne, né? O verbo que estava com Deus e era Deus, né? Disse o Senhor ao meu Senhor, né? As declarações ali movidas pelo Espírito Santo por meio de Davi, disse o Senhor ao meu Senhor, denota que haviam dois senhores ali, tá? Então, na verdade, quem revela o Pai é o próprio Jesus. Não foi os israelitas nem perceberam que o próprio Jesus estava com ele, como aquela rocha que acompanhava eles, a rocha que foi ferida, né? Não, essa rocha é Cristo, essa rocha que foi ferida. Parece que essa lança que Jesus recebe na cruz faz uma referência, né? Quando Jesus recebe a lança na cruz, sai água e sangue, faz referência a essa questão dessa ferida, porque Deus mandou o Moisés falar a rocha, né? E ele foi e feriu a rocha. E ali houve o entendimento que aquela rocha era o próprio Cristo, a rocha que acompanhava eles na caminhada. Então, nada do que foi feito nas histórias, tronos, tudo foi feito com a presença de Cristo. Ele estava presente ali, tá? E quem interagiu com eles, o eu sou que interagiu com eles, é o próprio Cristo. Veio para os seus, mas os seus não o receberam. Ele é a luz do mundo, ele veio e não foi reconhecido pelos seus. Tudo foi feito por ele e para ele. Tudo foi feito por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. João 1, versículo 3 e 4. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada que o que existe teria sido feito, né? Então essa declaração de Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. João 1,18. Comparem essas declarações que vocês vão entender isso aí.